humanidade e todos os conflitos da nossa história. Desde que nós nascemos, ou para quem acreditar em vida passada, de muitas vidas passadas, de até 7 vidas passadas. Né? A constelação familiar está aí para explicitar sobre isso. Mas nós estudamos com o processo de genoma, por exemplo, toda a questão do DNA físico. Mas nós temos DNA emocional, DNA espiritual e DNA mental, pouco rastreados. Mas a gente fala também em DNA por similitude, né? São características que fazem com que eu seja um sujeito muito típico, irrepetível. Não há clone, né? Não há clone. O meu repertório de crenças é único, ele foi formado no transcorrer do meu processo de crescimento e desenvolvimento. Ninguém acredita nas mesmas coisas que eu acredito do mesmo jeito. Nós não formulamos todos aqui nessa sala. Suponhamos que eu dei para vocês 10 palavras. As formulações para essas 10 palavras terão 40, 50 formas. Porque somos irrepetíveis e temos esse DNA único, físico, mental, emocional e espiritual. Em relação às coisas da menopausa e da senectude, o processo de envelhecer nos convoca a uma coisa muito importante. Troquem aquele Czinho do final por um S. Então, visualizando, envelhecer com S. Essa é a convocação. Se durante o nosso tempo de crescimento e desenvolvimento nós não nos respondemos quem nós somos, na hora da menopausa, em que a gente deixou de cuidar dos filhos de barriga, talvez a aposentadoria venha junto para criar um outro desafio, né? A gente vai deixar de produzir para fora com compromisso de horário, com compromisso de resultado, né? Vai ter agenda na própria mão. A vida convoca. Vamos lá. Quem tu és agora? Sem filho, sem marido. De alguma maneira, elas abordaram também, né? A Juliane expressou isso na fala dela. Quem tu és agora? No que tu acreditas? E quando tu acreditas em X, tu és capaz de honrar isso? Defender essa ideia, essa postura? Ou nós continuamos com 50, 60, 70 anos, Maria vai com as outras, concordando com as pessoas, porque a gente não quer desagradar, não se quer criar problema, não se quer criar atrito na família. Não precisa. Nós podemos aprender a dizer não sem antipatia, sem agressividade, sem intolerância, sem peito assim, de enfrentamento, não concordo contigo. Nós podemos fazer de um jeito bem sutil. A energia do confronto é uma energia super boa, bem usada, né? Bem utilizada. E a gente aprende recursos para fazer isso. Então, quando eu tenho diferença com alguém, em primeiro lugar, eu pontuo essa diferença a partir dos fatos. Essa questão das diferenças com alguém aos 50, 60, 70 anos é o que eu mais ouço. Meu marido e eu estamos em polos opostos. Não consigo me entender com meu filho. Porque, primeiro, por conta com o filho das gerações, né, diferentes, e avanços em muitas áreas, especialmente nos costumes, e de tudo que está se falando na mídia sobre exercício da sexualidade, esses temas que costumam ser mais agregados a mitos, a tabus, então muita diferença de pensamento intergeracional. E aí estamos em atrito. Bom, a primeira coisa, cada vez que eu estou em atrito e que eu preciso fazer um para acertar, que é a célebre discutir a relação, se eu começo a falar do meu ponto de vista assim, ó, não dá mais para conviver contigo, porque tu és muito autoritário. Com essa primeira frase, se a pessoa não estava levantando um muro, ela começou. E especialmente, se tu já dissesse essa frase em outras oportunidades, ela sabe como o teu pensamento vai continuar e ela já adotou algum mecanismo de defesa. Que pode ser ficar olhando para o lado, mexendo em alguma coisa, ficando no ambiente, mas levantando e zanzando.
Ou dizendo, mas para ti mesmo não dá para conversar. Não sei para que a gente está sentado aqui, não vai adiantar nada, não vamos chegar a lugar nenhum. E não vamos. Não. Então, quando nós precisamos discutir a relação nessa fase da vida, em que nós temos que acertar o que eu estou chamando de 4 DNAs, e nós temos que entender, cada um a partir de si, quem eu sou, o que eu estou fazendo de autoconhecimento, quanto eu estou investido em autoconhecimento. Nossas respostas são individuais. Nossos corpos passam por estações, como a vida passa por estações. A Juliane e a Gabriela não dando, mas a Juliane falou que somos cíclicos. E o corpo tem estações. Nós temos sentidos relacionados com as estações. Então, o sentido relacionado com o verão é o paladar. O sentido relacionado com o inverno é a audição. Quem entende isso? Nós temos chavões grandes para dizer, estou deprê. Talvez tu estejas introspectiva, porque é inverno. E o inverno chama ao recolhimento. Talvez tu estejas te ouvindo mais. Ao invés de ouvir tanta coisa fora, tanta conexão com o que os outros dizem, com o que os outros acham que é bom. Então, essa convocação para que cada um volte para si, se nós começamos, por exemplo, é do tempo do envelhecimento, é dessa estação, essa estação que é o outono, então nós estamos por volta dos 50, e depois já é o inverno da vida. Então, mais recolhimento, menos ação para fora e muito mais ação para dentro. Se nós pegamos, por exemplo, livros do caminho dos índios vermelhos americanos, né? Eles usam, tem um livro da Jane Sams, eles têm uma história ligada a um chale. As nossas vovós não usavam isso. E nós costumamos achar que é porque elas sentem frio, né? As portuguesas têm chales lindíssimos e elas fazem esse movimento. Nessa tradição, que é uma tradição lakota, colocar o chale é voltar para casa. Então, nós estamos voltando para casa. E o ciclo da vida é um círculo que não tem começo, meio e fim, porque cada dia a gente está morrendo e está nascendo, mas nós estamos voltando para casa nessa aparência. E essa casa é a casa do quê? Para algumas crenças, a casa da alma, que é eterna. Para outras crenças, a morada do outro lado. Os nomes são inúmeros, né? Mas esse movimento de voltar para casa, que tem a ver com eu me conheço e respondo por mim, é fundamental. Por isso que a gente toca nesse jogo de palavras o C pelo S, no sentido de que eu tenho que me conhecer, eu tenho que ser quem eu sou, começar a parecer menos e me transformar mais em quem eu sou. Esses sintomas todos merecem tratamento? Com certeza. Merecem ter olhados? Com certeza. Ao mesmo tempo, eu gosto de um olhar universalista para todos esses sintomas, sabe? Eu trouxe vários livros e um deles, que nem é muito comum, mas que é incrível, né? Na Casa da Lua, esse autor faz uma abordagem, ele pega um sintoma ou pega uma menorragia, por exemplo. Aí ele fala do tratamento e interpretação ocidental, interpretação chinesa, tratamentos complementares, estratégias tópicas, exercício, dieta, aliados herbóricos, remédios patenteados chineses, pontos de acupuntura. Então, se a gente olhar não só para estilo de vida, mas olhar aqui em outras culturas, em outras abordagens ligadas à cura, há outras maneiras de tratar a mesma coisa, e ampliar esse universo para nós, isso vai ser super bom. Porque cada cliente que elas atendem é um ser individual. Eu estou batendo numa tecla que é óbvia, né? Isso aqui tudo é fruto de estatística. Por isso que eu disse que eu era fora da curva. Nessa estatística, a gente está obedecendo a uma curva de Gauss. 90% de pessoas vivem aquilo. Eu nunca tive ressecamento vaginal. Vida sexual ativa, um casamento de mais de 40 anos. Nunca passei por isso. Oscilação de humor, os que eu já tinha antes.
não aumentou. Né? Então, fora da curva, a maioria das mulheres não apresenta isso. 90% das mulheres passam alguma dificuldade. O fogacho é uma delas. Mas quando a gente olha para essas outras tradições, essas outras abordagens, há a possibilidade de cada um de nós se encontrar e trocar com o profissional que está nos atendendo aquilo que a gente sente que é melhor para nós. Mas implica em autoconhecimento, implica em saber qual é a minha resposta a cada uma dessas coisas. Aos 50 anos, eu consultei 2 médicas, né? E aí fazemos reposição, eram outras condutas, eram diferentes as condutas. Estamos falando no ano 2000, né? E aí as 2 recomendaram reposição hormonal. Eu fiz uma reposição por 3 meses, apesar de estar assintomática. Né? Mas era bom, era recomendável, etc. Fiz. Eu comecei a ter, assim, abdômen inchado, dor na lombar, uma coisa, parecia que eu estava grávida, meio nauseada. Depois de 3 meses, combinamos que eu não faria reposição hormonal. E eu não fiz, e não faço, porque agora já saí da janela de oportunidade, né? Por que não aconteceu comigo? Eu vou recomendar para qualquer uma de vocês que rejeite? Claro que não. Mas cada um precisa saber o que está acontecendo consigo, como está respondendo. Nas mulheres que eu atendo em consultório na psicologia, eu vejo que o fogacho incide muito, e muito fortemente, em pessoas muito ansiosas. E nas pessoas ansiosas ainda, que quando aparece o aumento de temperatura, elas fazem assim. Isso aumenta o desconforto. Né? O que o corpo está te comunicando? Que a integração alto e baixo não está se fazendo de maneira generalizada, tá? Ela não está no cotidiano, a cada momento do dia, se fazendo de maneira harmônica. Então, a energia, o fogo, a energia do fogo que está nos nossos chakras da raiz, sobe para energizar o corpo de novo e distribuir melhor. Como há congestionamento, normalmente na cabeça, é aqui que a pessoa sofre mais. Mas a cabeça, se ela se conhece, se ela não fez nenhuma abordagem terapêutica de tratamento corporal, a cabeça dela está separada do corpo. Ela não sabe o que ela sente, na maioria das vezes, quando ela está envolvida numa questão, ela não sabe qual é o sentimento, ela não sabe qual é a sensação, ela sabe pensar sobre aquele evento. A maioria das pessoas, não estou falando que são mulheres, né? Porque isso não nos foi ensinado. A criança agora está começando a ser educada em relação às emoções. Já há várias escolas que têm essa abordagem, né? E que está educando para as emoções. Mas antigamente eu não aprendi no colégio. Eu fiquei 12 anos no mesmo colégio, nunca aprendi sobre emoções. Aprendi que eu tinha que segurar, que eu não podia expressar minha raiva, que eu não podia expressar tristeza. Isso, se a gente leva para o resto da vida, há uma fase em que tudo que foi para debaixo do tapete vai aparecer. E aparece como sintoma que a sociedade, de alguma maneira, acolhe. Eu não quero dizer que a única causa é emocional. Vocês estão entendendo, né? Mas como elas explicaram tão bem as causas físicas, eu estou levantando outras peninhas. Então, eu posso, nessa fase, falar das dores físicas. Não há dor física sem dor emocional. Isso a psicosomática na medicina estuda bem desde a década de 60. Não é dor articular, né, que não tenha um fundo emocional, uma artrite, uma artrose. Há um desgaste estrutural? Sim. Esse desgaste estrutural traz dor? Sim. Mas aquela dor que te alucina tem outras coisas por baixo. Né? Eu costumo dizer, eu tenho dor que anda. Eu costumo dizer que dor que anda não é doença. Então, um dia a dor é aqui, outro dia a dor é aqui, outro dia a dor no tornozelo, porque conforme deita, conforme senta, conforme anda. Então, a dor que anda não é doença. Né? Mas aí eu posso reclamar das minhas dores físicas, porque de alguma maneira as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, ai, tadinha, está com dor. Mas se eu entro no processo de autoconhecimento, eu preciso ir mais fundo. O que é aquele sintoma
O que é aquele sinal está me dizendo sobre coisas na minha vida íntima que estão disfuncionais. Elas estão disfuncionais. O estrógeno, a progesterona, a testosterona podem estar alterados, mas há outras coisas alteradas. E às vezes o que está rompido é a conexão com a fonte, que a gente chama de espiritualidade. A pessoa está num esforço tão grande, porque ela acredita que ela não pode entregar para ninguém o timão. Ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida da mãe, né? Muitos de nós nessa fase, 50, 60 anos, está cuidando dos senis, dos idosos bem senis, com muita incidência de Alzheimer também, né? Eu vivo essa experiência. Minha mãe tem 95 anos e há 2 anos e meio ela foi morar comigo. E está no começo de Alzheimer. É muito, dei até uma suspirada. Existe muita paciência, existe muita compreensão, existe muita criatividade. Né? E aí eu cuido de mim ao mesmo tempo que eu cuido do outro. Eu passei a vida inteira cuidando do outro e sufocando as minhas coisas. Em algum momento isso dá rebote. E aí eu preciso o tempo todo me perguntar, vocês, tu que estás com essa carinha de 18, né? Todo o tempo de perguntar quem sou eu para fazer uma passagem na menopausa silenciosa. Há um livro que tem exatamente esse título, né? E ela conta da história dela, que é um pouco parecida com a minha. Então, a gente vem, 18 de outubro do ano 2000, foi uma menstruação e foi a última. Estou na menopausa, nunca mais menstruei, estou. Entrei, tive, né? Então, dá para fazer isso, gente, é como parto, né? Eu tive 4 filhos, nós temos 4 filhos, todos nasceram de parto normal. Eu acredito muitíssimo na possibilidade da mulher gestar de um jeito legal, parir, amamentar. Há necessidade de condições estruturais. Ah, mas a cesárea é muito bom, eu também acho. É um avanço, que bom que a gente tem. Quando há indicações precisas, clínicas, elas são específicas. E aí a intervenção é valiosíssima. Né? Agora, quando não há indicação e ao 2º mês de gestação já se está marcando com a pessoa uma cesárea, aí temos que reconsiderar isso. Né? Quais são os medos que estão ali? Normalmente tem a ver com tem a ver com emoções que não estão trabalhadas ou com conveniências. E isso não tem a ver com o ser. O nosso corpo físico, a nossa mente pode dizer assim, ai que bom. Vou lá, chego bem bonita, faço isso, faço aquilo, não passo por dor, mas a nossa alma não quer saber. E a nossa alma esperneia. A não ser que exista uma situação onde a gente reconheça intimamente. Essa era a saída. A única saída. A melhor saída. Então eu estou falando dessa outra parte de nós que vai se manifestar, quer a gente queira, quer não, e que nós precisamos começar a considerar bem jovem. E as escolas não ensinam, e a família não ajuda. Então tem uma hora, quando eu recebo cliente com mais de 18 anos que diz assim, pois é, porque eu sou assim, porque meu pai, porque a minha mãe, porque a minha avó. O movimento é assim. O nosso projeto vai ser para consertá-los, para mudar o modo de agir deles. A pessoa vem com essa intenção. Eu tenho que mudar meu filho, porque meu filho é meu problema. Eu tenho que mudar meu marido, porque meu marido é meu problema. Aí já é o primeiro esclarecimento. Nós temos essa autonomia, 100% de autonomia para mudar o outro, só se ele quiser. E a gente pode ajudar e a mudança vai acontecer ao modo dele, né? Ao modo dele. Onde que a gente tem 100% de autonomia? Na própria vida. Na própria vida. Então eu começo a mudança por mim. Gandhi dizia uma coisa preciosa, seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? E para nos ajudar a orientar e a mudar esse novo, instalar um outro paradigma é um repertório de crenças,
Eu gosto muito de leitura, porque os autores são incríveis, mostrando as diferentes tradições, argumentando sobre autoconhecimento, propiciando reflexão. E essa mulher aqui, Joan Borizenko, fala da mulher de 0 a 90, 0 anos mesmo, 0 a 90 anos, e ela ainda bota e além. E ela trabalha com referencial, que é o referencial da antroposofia. Aquele autor, o Elias, do livro Azul na Casa da Lua, trabalha com referencial da medicina chinesa. Ela trabalha com a antroposofia. Como a medicina chinesa, a medicina indiana, a antroposofia nunca trata uma questão de um único ponto de vista. A antroposofia, por exemplo, aborda as inúmeras questões de crescimento e desenvolvimento pela arte. O aluno é estimulado, conhece um pouco? O aluno é estimulado o tempo inteiro para se manifestar artisticamente. E nós estamos num milênio, nós passamos por vários milênios da ciência, da filosofia, da tradição, esse milênio da arte. Qual é a maior provocação? A arte de expressar-se. Não é se tornar um exímio violinista, um exímio, é expressar quem eu sou, com a fala, com a minha postura, com a minha maneira de preparar uma mesa, com a minha maneira de falar com alguém, sabe? O jeito, a entonação, o olhar. Então, a Joan é muito interessante como referência. E ela vai falando das estações da vida também. A cada 7 anos a gente tem aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais aos quais responder. Cada ser. E passamos zerados até que a gente chega lá, quando não tem mais que lidar com o trabalho, com o filho, e diz: agora, faço o quê? Vou viver para mim. Aí viver para mim é olhar para o próprio umbigo, gastar o dinheiro que ganhou, subindo em ônibus, descendo em ônibus, fazendo excursão. Sobe no ônibus, desce do ônibus, sobe na torre, desce da torre. Né? A viagem precisa ser para fora e para dentro. Eu faço uma viagem para Santo Amaro. E quando eu chego em Santo Amaro, o que eu contemplei? Pode ter sido o alimento típico, pode ter sido uma bela paisagem, pode ter sido algum acontecimento no grupo onde eu estava. Mas o que eu contemplei que me trouxe um ensinamento? Eu perguntava, né, no começo: mas então a Lorena passou por muita coisa, ela sabe, ela vai poder nos ensinar tudo. Eu gosto de mostrar isso, e a Ginha, eu tenho 2 alunas aqui, a Glaia também conhece, eu gosto muito de mostrar isso para os meus alunos. Antes de falar nessa dobradura, eu vou falar uma outra coisa. Talvez, se nós estamos com um livro de 100 páginas, eu tenha lido, me esmerado em trabalhar as coisas até a página 68. E alguém está na página 1, o outro está na página 10. Porque o que eu aprendi é que os desafios a todo tempo se apresentam. Pela morte, porque a gente tem que fazer um novo aprendizado, porque algum amigo de alguma maneira nos traiu, e aquilo ali fala sobre nós para nós, não só sobre características de personalidade daquela pessoa, mas para que esse acontecimento nesse momento? E o para que é muito bom para nos trazer as respostas interiores, não o porquê. O porquê nos ajuda a encontrar um álibi, ou nos ajuda a ficar na superfície. Porque é um sem vergonha, nem vou dizer nomes piores aqui, né? Um sem vergonha. Então, para quê? Para que me aconteceu? Para que eu pudesse aprender o quê? Sobre mim mesma, sobre as outras pessoas, sobre relacionamento. Então, eu acho que o que eu tenho é a página 68. Se nós estivéssemos comparando isso com a evolução escolar, eu fiz primário, eu fiz ginásio, eu fiz científico, eu fiz enfermagem, eu fiz psicologia. Na minha carreira universitária eu fiz aperfeiçoamento, especialização, mestrado, 3 concursos públicos dentro da UFSC para ascender na carreira, era assim na minha época, né?
E aos 65 anos, e aí então eu estava fazendo pós-graduação. Depois de um tempo, depois de formada, depois de 93, eu estava fazendo pós-graduação. E aí, aos 65, a vida me disse assim: Lorena, agora vamos fazer, tu já tem doutorado, então agora nós vamos fazer um pós-doc. Primeiro pós-doc, tá? Uma carga cavalar de emoções. O que é o medo? Aquele medo visceral que mobiliza. Sente isso. O que é raiva? Aquela raiva visceral que dá vontade de pular no pescoço de uma outra pessoa e destruí-la. Eu estudei no colégio cristão, 12 anos. Eu nunca pude sentir isso. E eu levei isso a vida fora. Mas isso é uma energia que nos habita. O medo nos caracteriza, o amor nos caracteriza, a alegria nos caracteriza, a tristeza nos caracteriza. E claro, existe um nível, que é o nível em que a gente está saudável em todas essas emoções. Mas o meu pós-doc, como terapeuta, né, de casal e de adultos, era... Tu vai entender quando a pessoa te disser, sem fazer cara de paisagem, ou tem partido do pressuposto de que tu sabes o que é aquilo, se tu viveres aqui. E aí me botou uma pessoa que me levou para os infernos. Eu vivi no reino de Hades 1 ano e 8 meses. E ao mesmo tempo vivi nesse reino, com esse sorriso, tudo é possível. Minha vida não parou, mas eu sabia que eu estava fazendo um aprendizado profundo. E agradeço profundamente. Qual é o aprendizado desse momento? Lidar com a minha mãe senil. Né? E reduzir meu ritmo de 300 por hora para 30 por hora. Eu que tenho prezo a minha liberdade de ir e vir como ninguém. E agora, a liberdade de ficar. E escolher o que fazer de melhor nesse ficar. E aí eu estava dizendo sobre isso aqui. Gabriela, tu me dá um toque aí no horário, tá? Porque eu vou longe. Nós estamos olhando para uma realidade de qualquer dimensão que seja, física, mental, emocional, espiritual, e talvez nós tenhamos tirado algumas conclusões sobre ela, sobre o que ela é. E ela esteja assim mais chapadinha, é um jeito mais simplista, eu defendo generalidades, eu tenho uma cartilha e acredito que todo mundo tem que seguir aquela minha cartilha, sabem isso? E aí quando a gente vai vivendo nesse processo de ser quem se é, o que vai acontecendo é que a gente vai se permitindo descobrir que embutida naquela realidade que aparentemente tem só um jeito de perceber, de viver, a qual eu vou me reportar, existem outras possibilidades. Né? Não é lindo? Adoro essas bocas abertas. Né? É isso que a vida vai fazendo com a gente. Esse é o movimento natural dela. Te descobre, querida, te descobre nesse mundão de Deus, eu acredito em Deus, nesse mundão de Deus, no universo das infinitas possibilidades. Para de achar que a vida é essa coisinha pequenininha, onde eu só olho para o meu umbigo. A convocação da pós-menopausa, depois de 50, é a convocação do serviço. Se eu ainda não ajudei ninguém, está mais do que na hora. Porque eu estava voltada para a minha família, eu estava voltada para o meu trabalho, eu estava voltada para construir um patrimônio, aquelas coisas que são necessidades humanas básicas. Né? Agora, a chamada é para o serviço. O que eu vou fazer pelo outro? Como eu vou ajudar a construir a sociedade onde eu quero viver? Então, os chamados são múltiplos e nós precisamos responder a eles. Vocês conhecem muito, talvez, a Clarissa Pinkola Estes, de Mulheres que Correm com os Lobos. Mas ela tem essa preciosidade que é para as mulheres em climatério, menopausa, porque ela chama de mulheres sábias, né? Da senectude. E é a ciranda das mulheres sábias. É uma preciosidade isso aqui. Eu já tive grupo de estudos de mulheres e a gente trabalhava com livros, né? E nós degustamos esse livrinho da Clarissa Pinkola Estes. Bom, uma outra coisa
que essa fase no Xongó, que está aí por aí, talvez eu vá fechando a minha apresentação, é descobrir que outro, há 65 anos, Lorena, tu tens inveja? Eu era capaz de jurar de pé junto que eu não sabia o que era isso. Não tenho. Porque eu tenho tanta coisa, eu sou tão privilegiada, eu vivo tanta coisa boa, né? E nessa overdose aí, eu aprendi sobre emoções essenciais e toda a parentalha. E a inveja é da parentalha, a mágoa é da parentalha. Né? A gente vive uma magoinha, tô chateadinha, não. Raiva, ódio, né? Foi radical, experiência radical. E nasceu junto com o blog. Né? E ao mesmo tempo que nasceu com o blog, depois que passou essa fase mais dramática, assim, das emoções, aí eu resolvi que eu ia gravar vídeos. E fiz 18 vídeos. E aí a mãe foi morar, eu parei um pouco com tudo isso, mas eu vou voltar, porque eu estou entendendo que quando eu voltar, eu serei outra Lorena. E eu vou falar de coisas ainda mais essenciais. E vou falar a partir do coração, não só a partir da mente, a partir da capacidade de comunicar, mas a partir desse amor que eu tenho que descobrir com ela, né, cada vez mais profundamente. É isso que nós chamamos de amor incondicional, porque ela não pode me dar mais nada, né? Ela não vai poder me dar mais nada, cada vez menos ela vai poder me dar. Ela pode me dar a presença dela. E na presença dela, o que eu aprendo para a vida, sobre a vida, e como eu me dedico, não só para reparar tudo aquilo que eu recebi na infância. Ela foi uma boa mãe, a nossa relação é muito boa. Mas é maior do que isso, é da vida, não tem a ver com pagar a conta, com acertar as contas. Não tem a ver com acertar as contas. Tem a ver com ser humano, desenvolver a nossa capacidade de ser humano. Tem um outro trabalho, agora eu vou dar uma olhadinha na minha cola, que eu coloquei alguns pontos aqui. Tem um outro trabalho que eu gosto de fazer e vou fazer em setembro. Terceiro ato. Vou para a terceira edição com uma outra pessoa, Alessandra Bombataro, que trabalha com constelação familiar. E a gente faz um evento de dia inteiro e é para mulheres assim, depois dos 30, que estão interessadas a se descobrir. Né? Descobrir nesse movimento de quem eu sou. Além do ego, sabe? Além dessa coisa da aparência, quais são as máscaras? Eu estou disposta a tirar essas máscaras e me apresentar nas minhas fragilidades, que as minhas forças naturalmente vão aparecer. E o que nós costumamos esconder são as nossas fragilidades. Né? Eu me autorizo a me apresentar nas minhas fragilidades. Então, gosto de fazer esse trabalho, vou fazer. Ali vocês tinham uma mesa, agora a Karen está lá atrás, né? Eu gosto de... Tudo isso, para mim, é super legal. Vamos dar esse tempo. Agora, do ponto de vista do que cada um de nós veio fazer no planeta, ter magníficos orgasmos físicos é pouco. Nós somos convidados a ter magníficos orgasmos de conexão terra e céu, que a gente experimenta no orgasmo físico, tá? Aquela coisa assim, quem coçou, um cotou, quem coçou. E se eu me ativer, vocês já ouviram no francês a expressão que quando alguém é assim, glutão, come, ele é um gourmand. E aquele que sabe saborear o alimento, sabe preparar, sabe apresentar o alimento, ele é um gourmet. Essa é a questão. Se eu me atenho a orgasmos físicos, magníficos, maravilhosos, sucessivos, com inúmeras pessoas, é como se eu fosse um gourmand. Eu preciso aprender a me transformar num gourmet. Usar esse estímulo fabuloso, a natureza nos propiciou, é preciso usar, é preciso se apossar, se assenhorar, praticar bem, caprichar, mas para conseguir uma outra coisa. Né? Através do orgasmo,
a gente consegue conhecer Deus. Como se consegue no yoga, fazer a união céu e terra e conhecer o divino. E aí eu estou apontando para lá. Mas o divino está aqui, né? Ele está onde estamos, ele está em todo lugar. Então, essa é uma compreensão. A outra compreensão é dos gregos. E aí eu acho que eu vou encerrando mesmo, né, Gabi? E a Juliana, né, Juliana? A outra compreensão é dos gregos. Olha só. Ele fala que a gente pode se relacionar dentro de uma frequência chamada porneia. É daí que vem o nome pornografia. Alguém aqui estudou filosofia? Nos textos de filosofia, eles sempre abordam esses temas. É muito o movimento do bebê para com o seio da sua mãe. Ele não está atento ao ser que a mãe é, pelo menos não atento fisicamente. Ele está atento àquilo que lhe dá prazer. Então, a pessoa que usa da pornografia, que está nesse nível, tem no outro um objeto do seu prazer. Não estamos cheios disso da sociedade agora, gente. Então, cada um de nós não pode repetir isso, né? Tem que ir além. Aí a gente pode ir para um segundo nível, que ainda no outro eu vejo objeto do prazer, que é o nível do eros. Mas já tem uma coisa de voltar para mim também. Existe uma relação, o outro e eu, e nós dois já podemos ser sujeitos. A Karen dizia, o homem estimula ao mesmo tempo em que ele se estimula. Então, já há uma coisa de não unilateralidade, né? Já há via de mão dupla. O terceiro nível, que é o que eu acho que eu experimento agora preponderantemente no meu casamento, não que falte sexo, porque eu estava lá perto da mesinha, me informei, atualizei tudo, e aí olha e diz, querida, pode apostar, estamos ativos, né? Bom, mas o que eu vivo mais agora, sabe o que é? É o que o grego chama de filia. Filia tem a ver com o sentimento de amizade. Tu senta do lado da pessoa, tu contas o teu dia, tu compartilhas do medo que tu sentisse quando aquele carro fez isso, ou o trânsito fez aquilo, ou tu ouviste uma notícia E a conversa é muito importante. E o companheirismo é muito importante, né? Então, esse é o estágio da filia. E quando são estágios assim, né? O grego escreve isso assim. A primeira linha é porneia, a segunda linha é eros, a terceira filia. E há um nível que perpassa todos esses, que é o ágape. É quando a gente encontrou a conexão no nível vertical. Esses aqui são no nível da encarnação, no nível do planeta, da terceira dimensão. E aqui não, a gente já está na evolução para outras dimensões. E nós estamos entrando na quinta, você sabe, né? Mas aí já é outra conversa. Onde o amor, onde a tal era de aquário, vai se fazer sentir muito fortemente. Bom, passei pela maior parte dos itens que eu tinha colocado aqui. Agradeço, querida, pela aposta, convido a fazerem contato lá com os vídeos e tal. E eu trouxe alguns cartõezinhos, se alguém se interessar em pedir amizade pelo Face, eu vou lá olhar o que vocês estão publicando. Pornografia. E aí, fique à vontade, fiquei muito feliz pelo convite, por estar aqui com vocês, que possa ter ajudado a entender que a gente precisa fazer uma arqueologia existencial. Essa é a fase, eu chamei de idade de ouro, né? Porque os autores também chamam assim, da filosofia. Mas essa outra metade da vida, onde a gente está certíssimo da inevitabilidade da morte, certíssimo, é celular. Tem que trabalhar com esses conteúdos internos e fazer uma arqueologia existencial. Vocês já viram que particularmente não tem uma gota de botox na cara, o cabelo está branco, se tirar a roupa no verão, é uma visão do inferno, mas que a flacidez está toda aqui, mas eu assumo, né? Porque realmente eu creio que é outra a recalchutar, não é da lataria, é do mundo.
Sabe que eu conheci a Lorena no encontro sobre masculino e feminino. E tu até falou, pô, que o Fábio fala pelos cotovelos, né? O Veronese. Mas tu falou um negócio que é o lance da perspectiva do outro. Eu acho até que tu passou aqui e a pessoa não se aprofundou. Por exemplo, assim, porque ele não me ama. Eu atendi uma menina, 2 anos de casada, separar porque ele isso, ele aquilo. Você separa pelo motivo errado. Ela ficou olhando, isso não vai dar certo. Eu disse, não, separar porque tu mudou. Ele é o mesmo. Tá? Porque ele assim, ele sempre foi. Então tu tem que ser honesta contigo e com ele. Porque senão ele vai dizer, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vocês vão ficar nesse looping para sempre. Né? Não adianta. Não é tu és assim, não. O que eu penso? Eu não me satisfaço, né? Eu procuro outra coisa para mim. Quando eu me conheço, da minha perspectiva, eu coloco para o outro e fico aberta a estabelecer pactos. Esse é o segredo de relacionamento. Porque nós temos cartilhas muito diferentes, por experiências muito diferentes de vida, por heranças muito diferentes. E aí a gente passa a morar junto, dormir na mesma cama, usar o mesmo banheiro e quer milagre. Uma amiga minha que falou essa semana que se casamento fosse coisa boa, não precisava de testemunha. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito. Costumamos desejar o amor querido, aquele idealizado. O melhor agora deu um branco. Queremos... Na verdade, o final é assim. É construir o amor querido. E não desejar o amor construído. É construir o amor querido. Mas essa ideia de príncipe também é uma outra palestra. Com o príncipe habita um sapo, com a princesa tem uma bruxa, porque a nossa sombra e a nossa luz. Não tem ninguém que é só sorriso, se só luz, né? A gente faz uma sexualidade, que tu acha depois? Tem sombra, tem sombra. E a sombra é muito ocultada na nossa sociedade. A gente não quer mostrar o lado, né? Porque ele nos sabota também. E quando a gente não se conhece, fica com muito medo dessa autossabotagem e da sabotagem do outro. Queridos, nós podemos ir muito longe, mas... Alguém tem alguma dúvida para a Lorena? Eu quero te liberar, porque para tu poder ir embora. Okay. Alguém quer dizer alguma coisa para a Lorena? Ela é maravilhosa. Eu vou citar Caetano. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Deixa o cartãozinho ali, pode ser. Ai, pelo amor de Deus, deixa teu cartãozinho. Deixa o cartãozinho. E a gente correu na primeira parte. Eu esqueci de agradecer a Karen. Levantou a mão. Quem foi que levantou? Só para dizer que você é maravilhosa. Eu estou encantada. Querida, obrigada. Muito, só para assim, posso falar mais uma coisa? Quando eu tinha 33 anos, eu estava completamente perdida de quem eu era. Eu tinha marido, eu tinha filhos, eu estava na universidade, tinha uma carreira universitária, eu tinha inteligência, eu tinha beleza. Não vou ser modesta aqui com você. E cadê a felicidade que me disseram que tudo isso dá? Cadê a felicidade que me disseram que tudo isso dá? E aí eu comecei uma volta para casa, eu tinha 33 anos. Eu falei 33. E eu estou 69, vou fazer esse ano, esse tempo inteiro nessa arqueologia existencial. Então essa coisa de eu poder expressar quem eu sou e vocês verem nisso beleza, tem a ver com trabalho, gente, não é de graça. Tem a ver com querer, tem a ver com investir em tratamento, em imersão, em curso, em leitura. Aos 33, eu passei 5 anos lendo tudo que vocês podem imaginar de autoajuda. Tudo. Como é que eu me encontro? É aquele negócio de vestir o chale, né? Como eu não fico produzindo, dizendo sim, querendo dizer não? Alguém aqui vive essa realidade? Uma babaca. Nessa época eu estava com 8 comissões na universidade e alguns colegas de departamento saindo nos fins de semana. E eu fazia relatório no fim de semana. Eu estava em 8 comissões. E comissão tem reunião, depois tem relatório, depois tem que criar um instrumento, depois tem que avaliar as respostas.
porque eu não sabia dizer não, né? Queria ser simpática, agradável, libriana, que não quer quebrar o agora eu tenho vários recursos para dizer não de um outro jeito, e digo não direto. E a pessoa agradece. O problema não foram as pessoas, elas são quem elas são, né? Eu comecei a dominar um instrumento que me permite ser o mesmo, mas sem agredir o outro, sem colocar o outro numa saia justa, sem fazer ele se sentir mal amado. Os alunos me conhecem um pouquinho mais, porque a gente passa mais tempo juntas, né? Saudades. Mais alguém? E uma outra pessoa falou também. Bom, muito obrigada. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para mim, para a Gabriela, sobre a primeira parte? Já até esqueci. Juliane, a minha pergunta quer saber como é que descobre aquela janela, entendeu? É com o exame, a janela para começar a fazer o tratamento da... Não, na verdade, a janela de